corações, ó Deus. Use o teu servo, o pastor Mateus, na ministração da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, para falar aquilo que lhe apraz, porque a palavra do Senhor não volta vazia, e que nós possamos ser exortados, confrontados, mas também consolados e curados. É o que te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Bom dia, querida igreja. Cumprimento-vos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação nessa manhã, em Gênesis capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Gênesis capítulo 33, do versículo 1 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú, correndo ao encontro dele, e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde os que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na tua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite meu presente, que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu o seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Que Deus nos abençoe, irmãos, por esse texto narrativo, por essa história maravilhosa. E desde já, o tema está nos apresentado aí: reconciliados para a reconciliação. Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Jesus nos deu o ministério da reconciliação, que nós fomos reconciliados para viver uma vida nova, mas uma vida nova que leva o amor e a paz e a reconciliação que Cristo mesmo outorgou à nossa vida para aqueles que estão ao nosso redor. E se você está situado bem na história de Jacó, você sabe que Jacó não era um homem reconciliado desde nascença.
Jacó, ele já nasce na intriga, né? Ele já nasce lá agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, já nasce com aquela promessa, né, de que ele iria ser o primogênito, mas que essa primogenitura não seria adquirida de uma maneira honesta, mas seria adquirido por meio do engano, né? Jacó, o enganador, Jacó, o astuto. Então Jacó era um homem que andava segundo a sua própria visão, segundo a sua própria vontade. E sabemos que de uma simples sopa, não é? Uma perseguição, uma jornada em Harã, a vida cercada por parentes astutos que o enganam um enganador. E aí nós sabemos que depois aquele homem que era perseguido por seu irmão passa também a ser perseguido por seu sogro. E Jacó usa todos os meios humanos para tentar uma espécie de carta de alforria, uma espécie de perdão daquele que estava sendo perseguido por aqueles que ele havia enganado e por aqueles que o haviam enganado. Então, até então, irmãos, segundo a narrativa histórica da vida de Jacó, até um pouquinho antes aqui do capítulo que nós lemos, era um homem que caminhava segundo a sua própria vontade. Mas, para Jacó, para nós, todos aqueles que têm um encontro com Deus, têm a sua vida totalmente mudada. E narra para nós o texto bíblico, nos versículos anteriores, que Jacó tem um encontro com Deus, no Val de Jaboque. Naquele lugar em que diz o texto, uma narrativa de super-herói, que Jacó luta contra Deus. E lá ele percebe que as suas forças não são nada diante do Todo-Poderoso. Não havia como Jacó enganar, não havia como Jacó encontrar uma saída, da mesma forma como ele havia encontrado antes. E aí Jacó percebe que quem está diante dele é aquele que o chamou desde o ventre, mas não o chamou para ser Jacó o astuto, Jacó o enganador, mas o chamou para ser aquele que seria a promessa de Israel, aquele que seria Israel. O chamou não para o engano, mas para a reconciliação. E a partir do momento em que Jacó tem um encontro com Deus, e aquele lugar passa a se chamar Peniel, porque Jacó viu Deus face a face, morre Jacó e nasce Israel, um novo homem que manca, mas um novo homem de coração. O reconciliado agora deixa de servir a si mesmo, deixa de buscar as suas vantagens e passa a servir o Deus da reconciliação. Jacó não é mais o mesmo. Ele não se acovarda diante da situação ou procura sair pela tangente. Ele não mais seria o Jacó que tenta superar as dificuldades com a sua própria força. Ele sabia exatamente o que deveria fazer em relação aos seus erros do passado. O caminho da reconciliação certamente não é o mais simples, ou o mais seguro no caso de Jacó, mas é o caminho que Deus tem para o seu povo. É o único caminho para aqueles que encontraram em Deus a salvação. Jacó reconciliado por Deus não é mais o Jacó fugitivo, mas aquele chamado para uma nova vida. Eu gostaria de perguntar logo agora: você crê que Deus te reconciliou consigo mesmo, por meio do sangue de Cristo? Você crê que Ele te deu uma nova vida? E a pergunta que eu faço agora, se você crê nisso de fato, se você crê na reconciliação, que você teve um encontro com Deus, assim como Jacó teve, como tem sido a sua vida em relação a essa graça derramada?
De que forma nós temos sido os reconciliadores desse tempo? De que forma nós temos sido Israel nesse tempo? Em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Porque o que essa narrativa tem para nos ensinar é que a partir do momento em que Deus transforma a vida desse homem, a partir do momento em que Deus muda a concepção humana de Jacó para uma concepção de reconciliado, toda a vida dele muda. E ele passa a buscar a reconciliação dos seus erros, em relação aos seus familiares, em relação ao seu irmão que ele havia enganado, que inclusive o perseguia. Mas a questão é que Deus nos reconciliou para a reconciliação em primeiro lugar, para vivermos não na mentira, não segundo a nossa própria força, mas reconciliados para a humildade, para o perdão. Em sua luta com Deus, Jacó aprende a se humilhar. Jacó aprendeu o poder da reconciliação através da humildade. Ele mesmo adiantou-se em defesa. Ele mesmo adiantou-se, diz o texto bíblico, que quando Jacó ergueu os olhos e viu que Esaú estava se aproximando, ele não virou as costas diante do seu irmão. Ele mesmo se adiantou e se prostrou durante 7 vezes diante de Esaú, porque ele reconheceu o seu erro. Porque agora ele era um reconciliado por Deus. E quando nós somos reconciliados por Deus, somos nós que devemos nos adiantar diante das pessoas e nos prostrarmos diante dela, demonstrando que a mesma humildade que Cristo demonstrou na cruz por nós, é essa que nós devemos demonstrar diante das pessoas cujo erro cometemos. Obrigado. Que não sejamos, irmãos, como o irmão do filho pródigo, que ao receber o seu irmão todo moribundo, olha apenas para as riquezas de seu pai. Pai, estive o tempo todo aqui com o Senhor e nunca mataste um cabrito em meu nome, mas você esteve aqui o tempo todo. E seu irmão que esteve perdido e foi achado? A reconciliação é o caminho de Deus para a salvação do seu povo. Jacó, esqueça de fugir, esqueça de adiar, esqueça de procrastinar. Você não anda mais segundo a sua própria vontade, mas segundo a minha vontade. Vai e se humilha diante do seu irmão, porque a reconciliação é o único caminho para consertar os seus erros do passado. E eu digo a mesma coisa para nós hoje: a reconciliação é o único caminho para consertar os nossos erros do passado. Somos nós quem devemos chegar da mesma forma que Cristo chegou diante de nós e nos perdoou, e em humildade nos colocarmos diante daqueles que nós erramos, diante dos nossos erros do passado, diante das pessoas que nós humilhamos, e dizer: eu errei, eu falhei, porque nós somos reconciliados para a reconciliação. E ainda se tenha qualquer erro sido cometido contra nós, da mesma forma que sejamos como Jacó, que se adianta, que não vira, que Jacó, que agora é Israel, que não mais foge, mas que vai ao encontro da reconciliação. E o que é mais maravilhoso, irmãos, que no momento em que há a reconciliação, no momento em que Jacó, certamente ali em seu íntimo trêmulo diante do seu irmão, diante dos seus 400 homens de guerra, e Jacó, um pastor, um cuidador de rebanho, e sua família da mesma forma, não era uma família de guerra, era uma família cuidadora de rebanho. Certamente Jacó pensava ali que provavelmente, possivelmente, a fúria do seu irmão iria se estender diante dele, porque afinal de contas ele havia ali tirado a primogenitura, ele havia enganado o seu irmão e a seu pai. Mas quando o Espírito Santo age, quando a reconciliação é do alto, queridos irmãos,
nada flui a não ser o amor. Nada acontece senão a surpreendente intervenção de Deus, trazendo um novo sentido de vida para esses dois irmãos. Porque se antes eles viveram boa parte da sua vida em guerra um com o outro, um perseguindo e um fugindo, agora o que se encontra entre esses dois irmãos é o amor de alguém mais ou menos assim, sabe quando você fica até sem jeito assim, quando ganha o presente, não, fica para você, fica para mim, não, pode ficar para você, não tem problema, não, então está tudo certo, vamos ficar aqui entre nós. Pelo contrário, eles se abraçam, não há mais disputa, não há mais intervenção humana, mas o que há é a reconciliação que havia atingido o coração de Jacó em Peniel, que agora de uma maneira milagrosa também atinge o coração de Esaú. Um homem guiado pela vingança, agora é guiado pelo amor de seu irmão. O homem que passara boa parte da sua vida jurando vingança, agora sente amor pelo seu irmão. E é assim na nossa vida também, quando nós somos reconciliados por Jesus, quando Jesus entra no nosso coração, as nossas disputas do passado passam a se tornar a resposta do sangue de Cristo para as nossas vidas. Passam a se tornar um novo exemplo, um testemunho. Isso já não faz parte da minha vida. Agora o que eu desejo contigo, meu irmão, é a reconciliação, é o amor, é a paz. Quantas vezes, irmãos, nós não perdemos a oportunidade de compartilhar do amor de Jesus, do amor que Ele teve por nós, que Ele reconciliou o nosso coração, que Ele transformou o nosso coração com aquele familiar, com aquele parente, ou com aquele amigo, com aquela pessoa que nós temos certos bloqueios. Mas se Jesus não teve bloqueio comigo, o pior dos pecadores, eu não tenho que ter bloqueio com ninguém. Se eu fui chamado por Jesus para a reconciliação, então é com todos que eu devo buscar a reconciliação. Se você deve algo para alguém, o Senhor te chama hoje para você buscar a reconciliação. Porque Ele te regenerou para que tudo na sua vida tivesse resolvido. Porque Ele te deu o ministério da reconciliação. Porque antes você andava segundo a sua própria visão e agia segundo a sua própria vontade. Mas quando nós enxergamos o Jesus da segunda milha, o Jesus que entrega a capa, o Jesus que vira a face, o Jesus do Sermão do Monte, o Jesus que entende que a verdadeira adoração é nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, o nosso próximo como a nós mesmos, então nós entendemos que esse é o ministério que Ele deu para cada um de nós. A todos nós foi dado o ministério da reconciliação, portanto, que possamos nos portar segundo aquele que nos reconciliou, segundo aquele que não olhou para o nosso pecado, por mais sujo que tenha sido, e derramou o seu sangue por nós e pede de nós o mesmo. Pede de nós esse amor. Esaú reconhece a transformação do Jacó astuto para o Israel amoroso, humilde, transformado. Antes o irmão que o deixa como enganador, mas agora o irmão que o encontra como reconciliador. Não tiveram palavras. Um grudou no pescoço do outro e choraram. Esaú é a personificação daquele que perdoou. Daquele que olhou para o seu irmão e eu te perdoo. Às vezes nós temos dificuldade de entender isso, né? Temos dificuldade de chegar naquela pessoa, tendo a dúvida, será que ele vai nos perdoar?
Mas a questão não é se a pessoa vai nos perdoar. A questão é que eu já fui perdoado por Deus. Se eu creio na reconciliação, então eu creio que as minhas obras do passado já passaram. Agora, independente do resultado que for, eu devo crer que a intervenção de Deus é soberana sobre todas as coisas. Quer a pessoa te perdoe imediatamente, ou quer ela te perdoe daqui 10 anos, não importa. O que importa é que agora nós temos paz com Deus, e também devemos ter paz com os homens. Esaú amou o seu irmão, e o amor é a base para toda reconciliação. Jesus nos amou, e por Ele fomos reconciliados, e agora esse amor que transborda por meio de nós, através da nossa vida, chama-se Ministério da Reconciliação, o qual fomos chamados também, para nós termos a mesma atitude que Cristo teve por nós, nos humilharmos e nos colocarmos diante das pessoas em sacrifício. Essa é a cruz de Cristo, essa é a cruz que visitou o coração de Jacó, e que também visitou o coração de Esaú. E que maravilhoso foi a necessidade de Jacó continuar com o seu ministério, continuar com a promessa, se tornar Israel, não pela enganação, mas pela reconciliação. Perceba que a bênção acontece na vida de Jacó a partir do momento que ele compreende essa verdade. A vida dele muda, ele deixa de ser aquele que foge para ser aquele que vai, através da promessa de Deus, ser o patriarca das nações de Israel. Ser aquele que futuramente seria o pai do Salvador, do Messias. Ou seja, as coisas, irmãos, só vão dar certo na nossa vida quando nós entendermos esse ministério. Não é quando nós fazemos o curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. As coisas vão dar certo na nossa vida, não quando nós nos capacitarmos financeiramente, mas as coisas vão dar certo na nossa vida quando o nosso coração entender que nós fomos chamados por Cristo para vivermos uma vida não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos olhos, não segundo as artimanhas desse mundo, mas somos chamados para viver segundo o amor de Cristo. E o amor de Cristo nos chama a termos atitudes que não sejam aparentemente boas para nós mesmos, mas que sejam boas em relação àqueles que Jesus colocou ao nosso redor. E Jacó entendeu isso. E já não é mais necessário fugir, mas é necessário buscar a reconciliação. E qual o resultado disso, irmãos? O resultado é que isso gerou gratidão no coração daqueles homens. No versículo 5, vai dizer, Jacó responde, quando Esaú lhe pergunta, quem são esses que estão com você? Ele fala, são os filhos que Deus agraciou o seu servo, não são os filhos que eu conquistei pela mentira, não são os filhos que eu conquistei durante esse tempo, são os filhos que Deus agraciou o seu servo. Quer dizer, tudo que eu tenho, tudo que sou, todo esse rebanho, todas essas conquistas, todas essas coisas não pertencem a mim, tudo isso é a graça de Deus sobre a minha vida. Da nova visão que Cristo traz ao nosso coração, não somente impacta e deve impactar aqueles que estão ao nosso redor, mas também nos faz reconhecer com um coração grato que tudo em que fomos reconciliados, tudo aquilo que nós temos, todas as bênçãos que nós temos, toda a nova vida que Cristo trouxe para nós, toda a revelação que Ele trouxe para nós, todas as coisas não pertencem a nós mesmos, mas foi por Ele dada. Jacó reconciliado reconhece que tudo que ele tem é do Senhor, tudo foi Deus que me deu. E numa situação como essa, aos olhos do mundo, certamente, se fosse qualquer outra pessoa, esconderia os seus bens, deixaria uma parte de lado para
tentar enganar novamente, né? Vamos dizer, não é que ele não tem nada, ele tem isso e já é o suficiente, mas não. Jacó se apresenta diante do seu irmão com tudo aquilo que ele tinha, ele não abre mão de nada. Ele coloca os mais fortes, os mais velhos na frente, os mais novos atrás, e está tudo ali diante do seu irmão. Ele não tem nada para esconder. A reconciliação ela não acontece no escondido, pela meia-verdade, mas quando toda a verdade acontece, quando tudo ali é transparente. E sempre, irmãos, diante de Deus, o resultado, e quando nós entendemos essa verdade, sempre é um resultado gracioso da parte de Deus. Deus sempre tem bênçãos sem medidas diante das nossas vidas, quando nós entendemos o ministério da reconciliação. Nunca, jamais Deus vai retribuir a sua graça, o seu favor, o seu amor, diante daqueles que cumprem a sua palavra, com desespero, com adversidades. Pelo contrário, sempre que há o ministério da reconciliação, todos ficam gratos diante de Deus. Há sempre bênçãos infinitas. As bênçãos não estão na nossa capacidade própria, mas estão também, principalmente, na nossa capacidade de louvar a Deus nas mais adversas situações. Uma família não será capaz de viver em harmonia enquanto seus bens forem mais importantes do que a reconciliação. Uma família jamais será capaz de viver em paz enquanto os seus bens materiais forem mais importantes do que a reconciliação, do que os afetos de amor. E por fim, reconciliados para reconciliar. Jacó renunciou tudo o que tinha e foi buscar a reconciliação. Como em Peniel, ele viu o rosto de Deus e sua vida foi poupada, e agora ele vê o rosto de seu irmão e a sua vida é poupada. A reconciliação é nada mais, nada menos do que a manifestação da graça de Deus agindo na vida do seu povo. E porque Jacó recebeu essa graça, ele foi salvo pelo Senhor. E da mesma forma, ele oferece tudo o que tem para a reconciliação. Eu fui salvo por Deus, logo, não devo nada a ninguém, a não ser o amor. E esse amor me leva a tomar as atitudes corretas diante de Deus. A mesma graça que me salvou é aquela que me reconciliou. Deus não permitirá, entenda isso, a entrada de um povo independente e autossuficiente na terra prometida, mas permitirá somente a entrada daqueles que dependem dele mesmo e amam a reconciliação. Antes que as pessoas autossuficientes possam entrar no reino de Deus, Deus tem que mudá-las de pessoas independentes para pessoas dependentes dele. Deus mostrou não apenas a necessidade de arrependimento, mas além disso, demonstrou que mesmo naquilo que achamos que somos bons, na realidade nós não somos nada. Sabe que Jesus não morreu apenas pelas nossas fraquezas. Jesus, ele morreu principalmente pelas nossas virtudes. Sabia disso? Talvez as nossas virtudes sejam aquilo que nos afastam de Deus. Jesus morreu por esse seu melhor, porque esse seu melhor não é o suficiente para te salvar. O esforço de Jacó durante a sua vida toda não foi o suficiente para salvar ele. Às vezes a gente evita tomar as atitudes que Deus espera de nós, compensando com os nossos dons. Não, porque eu toco na igreja, eu louvo a Deus na igreja, com instrumentos. Não, porque eu tenho determinado cargo na igreja, porque eu prego, porque eu dou aula da escola bíblica. Então eu acho que eu compenso meus erros com os dons que Deus me deu.
Pelo contrário, irmãos, o que Ele quer reconciliar é justamente essa nossa falsa consciência de que somos bons, que Ele quer nos humilhar diante daqueles que nós precisamos buscar reconciliação, assim como foi com Israel, assim como foi com Jacó. Nós fomos chamados para a reconciliação. E a bênção, irmãos, de poder viver em paz. Não há nada mais gratificante para a vida do cristão, quando o mesmo amor que Jesus transmitiu a ele, e ele sentiu esse amor, agora ele pode sentir na vida daquele que ele convive, que muitas vezes esteve num convívio terreno, num convívio ímpio, num convívio marcado pela indiferença, pela dor, marcado pelos falsos julgamentos, pela injustiça, mas agora é um relacionamento marcado pela gratidão. Que nós possamos, irmãos, olhar para a transformação que Deus fez na vida desse homem e entender que é a mesma transformação que Ele faz em nós. Porque antes nós corríamos, fugíamos dos nossos erros, dos nossos pecados, mas agora, por meio da reconciliação, por meio do poder do Espírito Santo, nós podemos nos colocar de joelhos diante de Deus para uma mudança de vida, para uma mudança de concepção, para uma transformação que atinge a vida daqueles que estão ao nosso redor. E que Deus possa nos abençoar, nos fazendo entender que nós fomos chamados para esse ministério, que não há nada de vergonhoso em buscar a reconciliação. O mundo diz que é vergonhoso você se humilhar, mas aquele que é o Todo-Poderoso assumiu a forma de servo, a maior humilhação de todos os tempos, de todo o universo, de todas as eras. E nós? O que nós temos feito? Que possamos buscar a reconciliação, o amor, o perdão de Deus, e assim, que Deus possa nos fazer, não o Jacó enganador, mas o Israel reconciliador, pronto para viver uma nova vida, pronto para viver o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, já chegando ao final do culto dessa manhã. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque teu amor é tão grande. E, Senhor, muitas vezes não lembramos desse amor. Muitas vezes, Senhor, esquecemos de pensar o que o Senhor faria nessa situação. Fingimos, ó Pai, a verdade é que nós fingimos, Senhor. Fingimos que não precisamos buscar a reconciliação, fingimos que não precisamos buscar o perdão, fingimos que não precisamos perdoar. Mas que possamos, ó Pai, entender que, da mesma forma que o Senhor chamou o teu servo, o Senhor nos chama hoje. E que possamos assim, ó Pai, caminhar, não segundo a nossa própria visão, mas segundo a visão do alto. Nos ajuda, ó Pai, a ser instrumentos do Senhor nessa terra. Instrumentos que muitas vezes foram usados para o mal outrora, mas agora reconciliados pelo Senhor, somos chamados, ó Pai, para testemunharmos a transformação desse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Que seja assim, ó Pai, abençoa a vida dessa igreja, desse povo. Nos traga a paz, ó Pai, para que possamos entender tamanho, ó Pai, da Tua paz. E assim buscarmos não o ódio, não a indiferença, mas acima de todas as coisas o amor do Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abençoa o Teu povo, ó Pai, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, Senhor, na presença dos nossos irmãos e irmãs. E que mais à noite, ó Pai, possamos também nos reunir aqui, para Te louvar, para Te engrandecer e para testemunharmos mais um pouco do amor infinito do Senhor. Em nome de Jesus. E agora, amados irmãos e irmãs, queridos e queridas, Deus vivo,
Que a graça infinita, inefável de Cristo Jesus, o amor inigualável, eterno do Pai e a doce e calorosa presença do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vós e sobre a vida de todos os santos e santas, espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem alguns avisos, você pode se assentar.